Então, hoje é dia 10. Dia 10 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Banco de Dados 2 do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, hoje eu queria explicar algumas coisas novas. Deixa eu me organizar aqui, pronto. Deixa eu explicar aqui alguns conceitos novos que a gente ainda não estudou. E depois, mais para frente, a gente faz mais exercícios. E se vocês tiverem aí com vocês exercícios que vocês tentaram fazer e não conseguiram, tá com algum tipo de erro, mas daqui um pouquinho vocês poderão compartilhar esses exercícios para que possamos descobrir e entender o porquê que ficou errado. Estou compartilhando com vocês o manual do MySQL, porque eu quero ir aqui na sintaxe do select, aqui, 6.4.1, select. Então, hoje, deixa eu só até anotar aqui, porque eu quero mostrar duas coisas para vocês. Vou anotar aqui o Heaven e subquery. Pronto. Se tiver mais alguma coisa aqui, depois eu anoto. Deixa eu ver. Já falei do order by na aula passada, deixa eu falar desse limite também. Ele vai ser o primeiro. Acho que não sei se eu já falei, mas qualquer coisa eu falo de novo do limite. Bom, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa letra. Então, da sintaxe do select, nós já estudamos, né? O próprio select, óbvio, está em todas, né? O from, mais especificamente o from, nós começamos a estudar ele com uma única tabela e nas últimas aulas utilizamos ele com duas tabelas. A cláusula where, que é importantíssima, nós vimos que é nela que nós estipulamos critérios para separação dos dados que nos interessam. Vimos também que nela é possível fazer a relação, a ligação entre as tabelas. Já tínhamos estudado o group by, quando há a necessidade de separar os dados em grupos, principalmente para que seja possível fazer algum tipo de cálculo. Hoje, eu tinha falado também já do order by, acho que eu falei, não sei se foi na aula passada ou retrasada, considerando que toda vez que nós executamos um comando select, nós teremos como resultado desse select, o software de banco de dados irá nos devolver uma matriz. Com o order by, eu tenho a possibilidade de estabelecer critérios de ordenação ou classificação desses dados dentro dessa matriz. Só ilustrando rapidamente aqui, deixa eu pegar um banco de dados qualquer aqui. Relembrando aqui um pouquinho do order by, se eu pegar essa tabela aqui de pessoas, essa tabela de pessoas tem coluna código, nome, senha,
sexo e cor. Veja que, se eu não estipulei nenhum critério, o que foi executado aqui é select asterisco from pessoas. Então, o software de banco de dados tem a tendência de devolver os dados. A matriz está aqui, Nós temos na matriz a coluna código, a coluna nome, a coluna senha, a coluna sexo, a coluna cor. E várias linhas. Tem a linha 3, do código 3 com a Rita, do código 4 com o Fernando, 13 com o Pedro, 14 com a Maria, e assim sucessivamente. Então, com o order by, eu posso estabelecer critérios de ordenação aqui dentro. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui neste comando e falar o seguinte, o banco de dados, eu quero order by, eu quero ordenar a matriz que você vai me devolver, eu quero que você já me devolva ela ordenada pelo nome das pessoas. Então, veja que agora, quando eu executo, a matriz é exatamente a mesma, porém, as linhas dessa matriz agora estão ordenadas em ordem alfabética pelo o nome da pessoa. Então, veja que agora quem vem primeiro é a Antônia, que é o 15, depois o Fernando, Flávio, Kátia, Maria, Pedro e Rita. Veja que agora está em ordem alfabética pelo nome da pessoa. Essa ordenação pode continuar sendo em ordem alfabética. O padrão é de A para Z. Se eu quero o contrário, eu posso usar o desk. Quando eu especifico esse desk, eu estou falando que a ordenação não vai ser mais ascendente, ela vai ser descendente. O que significa? Em vez de ser de A para Z, vai ser de Z para A. Então, veja que quando eu acrescento esse desk, quando eu executo o comando, agora continua a matriz ordenada pelo nome, porém agora vem a Rita, o Pedro, a Maria, a Kátia, o Flávio, o Fernando e a Antônia. Então, veja que a matriz foi ordenada, as linhas foram colocadas em uma ordem, considerando a coluna nome de Z para A. O primeiro exemplo, quando não tinha esse desk, a opção era ASCII. Esse ASCII aqui é de ascendente. A gente nem tem o hábito de colocar ele, porque ele é o padrão. Se eu não informo qual é o tipo de ordenação que eu quero, se é ascendente ou descendente, o padrão é ascendente. Então, aqui, quando eu executo, vem Antônia, Fernando, vem a ordem alfabética de A para Z. Então, se eu coloco o ASCII ou se eu faço sem o ASCII, o resultado será exatamente o mesmo. Eu comentei também, já que a gente está revendo essa parte aqui, que eu já expliquei nas aulas anteriores, eu comentei também que nós podemos fazer o seguinte, eu quero fazer uma ordenação pelo sexo, então veja o resultado. Deixa eu dar um F11 aqui, que eu acho que melhora um pouquinho, dá para ver o comando e isso. Então, veja aqui, eu coloquei order by sexo. E o resultado veio ordenando as linhas pela coluna sexo em ordem alfabética de A para Z. Então, o F de feminino vem primeiro, o M de masculino é por último. Então, veja que veio todas as pessoas do sexo F primeiro e, por último, as pessoas do sexo M. Percebam que, dentro do sexo F, tá Rita, Maria, Antônia e Kátia. Ou seja, não existe um segundo critério de ordenação dos dados. E eu poderia estabelecer que dentro de cada sexo, quando for igual, eu quero um segundo critério de ordenação dos dados. Por exemplo, ordena por sexo, e quando o sexo for igual, dentro daquelas pessoas do mesmo sexo, eu quero ordenar pelo nome em ordem alfabética. Então, eu faria isso. Ordenar pelo sexo, vírgula, pelo nome. E aí o resultado vai ser que agora continua todas as pessoas do sexo F primeiro, depois todas do sexo M. Porém, se você prestar atenção agora,
todas as pessoas do sexo F agora estão ordenadas em ordem alfabética. Veja que dentro do sexo F veio a Antônia primeiro, a Kátia em segundo, a Maria em terceiro e a Rita em quarto lugar. Ou seja, o primeiro critério de ordenação é o sexo, mas quando é igual, o segundo critério de ordenação é o nome por ordem alfabética de A para Z. E eu poderia inverter aqui, ó. Poderia colocar o nome desk, ou seja, o primeiro critério de ordenação continua sendo o sexo, tá aqui, ó, sexo. Então, ficou todos os Fs, depois todos os Ms. Só que dentro de cada sexo, por exemplo, dentro do sexo F, agora ficou Rita, Maria, Kátia e Antônia. Ou seja, em ordem alfabética descendente de Z para A. Então, isso que eu estou demonstrando aqui, você pode fazer. Eu quero o sexo em ordem decrescente e o nome em ordem ascendente. Então, aí você tem a possibilidade de escolher para cada item que irá servir de critério de ordenação desses dados, você pode estipular. Então, veja agora que ficou todos do sexo M primeiro, depois todas do sexo F. Isso foi o primeiro critério do order by, que é sexo desk. O segundo critério é o nome ascendente, ou seja, o nome de A para Z. Então, veja que dentro do sexo masculino veio o Fernando, depois o Flávio, depois o Pedro, ou seja, ordem alfabética de A para Z. E aqui no sexo F, primeiro a Antônia, depois a Kátia, a Maria e a Rita, ou seja, dentro de cada sexo igual, o nome ascendente de A para Z. Então, isso aqui é só para dar uma relembrada, nós já tínhamos estudado isso na aula anterior, que era a questão do order by. Vou aproveitar e vou falar aqui agora do limite. Não me recordo de ter comentado sobre o limite nas aulas anteriores. Então, eu vou explicar o que é esse limite aqui, ó. Toda vez que eu executar um comando select, vou tirar esse order by aqui, que agora ele não é relevante. Estou tirando o order by, mas é importante ressaltar o seguinte. Veja que o select, ele é obrigatório, porque sem ele nada acontece. Tudo que está aqui depois do select é opcional. Tudo isso aqui é opcional. Então, eu posso fazer o select com from. Posso fazer... Bom, aí o que acontece? À medida que você vai usando esses outros recursos, você tem que respeitar essa sequência aqui, ó. Então, é select, from, where, group by. Se eu faço um comando com esses 4 itens, eu tenho que respeitar essa ordem aqui, ó. Select, from, where, group by. Eu tenho que respeitar essa sequência. Eu vou fazer um select que tem o from, tem o where, tem group by e tem order by. Então, é nessa sequência. Não pode misturar a sequência desses itens que compõem o comando select, tá? Então, quando eu tirei aqui, ó, eu poderia ter deixado, não tem problema. Eu vou usar o limite. O limite, antes de pôr o limite, deixa eu executar esse cara aqui. Select asterisco from pessoas. Eu tenho um resultado aqui, que é um resultado de uma matriz que tem 3, 4, 5, 6, 7 linhas, ok? Quando eu fiz select asterisco from pessoas, eu tive um resultado com 7 linhas. Então, se eu coloco o limite, ele é muito simples, muito trivial. Com ele, eu posso especificar uma quantidade limite para as linhas que eu quero na matriz resultante. Executei o comando, pode vir 10.000 linhas, 3.000 linhas, 500 linhas, mas eu posso estipular um limite. Quando passar de 4 linhas, não me interessa mais. Então, por exemplo, aqui nessa situação, eu estou especificando que o limite de linhas que eu quero
como resultado desse comando é 4. Então, o software de banco de dados processa o meu comando e na hora que ele for me devolver a matriz, ele vai pegar só aquele limite de linhas que eu estipulei. Então, aqui no caso, ele vai pegar as 4 primeiras linhas do resultado e me devolver. O resto, ele descarta. Veja. Olha o resultado. Rita, Fernando, Pedro e Maria. É simples assim mesmo. Se eu colocar um order by aqui, esse resultado pode mudar. Se eu colocar um order by e falar que eu estou ordenando, por exemplo, pelo nome. Então, o que pode acontecer? Vamos ver. Executar. Agora ficou Antônia, Fernando, Flávio e Kátia. Então, o que aconteceu? Ele foi lá, pegou todos os dados da tabela pessoas, ordenou pelo nome, e depois que ele ordenou pelo nome, ele pegou 4, só 4, e descartou o resto. Então, veio Antônia, Fernando, Flávio e Kátia, os outros foram descartados porque extrapolava o limite de 4 linhas que nós especificamos como quantidade máxima que nós gostaríamos de ter como quantidade de linhas da matriz resultante, tá? Então, esse é o limite. Professor, sim? Com esse limite, você pode pegar, por exemplo, 4 nomes avulsos, avulsos não, mas 4 nomes específicos e colocar no limite? Bom, deixa eu ver se eu entendi o que você quer. Se você já vai fazer um comando que pega especificamente 4 nomes, o limite perde um pouco a função, né? Porque, vamos supor, se eu colocasse aqui, ó, where, código, in, e eu tenho certeza, aliás, antes de eu ter certeza, deixa eu mandar mostrar todos aqui, ó, tá aqui todos. Então, nessa tabela eu tenho as pessoas 3, 4, 13 e 14. Então, se eu venho aqui e coloco 3, 4, 13 e 14. Então, se eu pegar especificamente essas 4 pessoas, ó, olha lá, eu já sei que o resultado vai ser no máximo 4, porque eu não vou ter, se eu estou especificando o código de 4 pessoas, eu não tenho mais do que 4. Então, nesse caso, o limite, ele vai dar erro? Não, não vai dar erro, mas ele não vai acabar não tendo função, porque eu já especifiquei as 4 pessoas que eu quero, né? Mas eu não sei se era isso que você perguntou. Era sim. Era só para saber se tinha alguma outra forma de procurar específico. Sim, entendi. Agora, por exemplo, pode ser que a gente queira especificar, eu preciso pegar 4 pessoas que têm uma letra A no nome. Então, eu poderia pôr, por exemplo, nome, like, %A%, e agora eu não tenho certeza se são só 4, mas eu só quero 4. Então, ó, eu vou tirar o limite 4 daqui e vou executar. Quantas pessoas tem? Todas as 7 pessoas têm a letra A no nome. Rita Pereira tem no Rita e Pereira, todas têm. Beleza? Então, agora, se eu colocar o limite 4 aqui, ó, ele vai pegar todas as pessoas que têm a letra A em algum lugar, bota na matriz resultante, mas como eu falei que eu quero um limite de 4, ele descarta o resto. Então, esse exemplo aqui mostra que o limite é mais um item. Olha só, nesse exemplo, eu usei o select, o from, o where, order by e limite. Percebam que eu respeitei exatamente a sequência das opções que eu tenho disponível no comando. Isso é importante, senão dá erro de sintaxe. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então deixa eu mostrar mais uma outra coisinha aqui. Deixa eu ver o que eu anotei aqui que eu ia explicar. Bom, o limite já foi. Então, agora eu vou explicar, deixa eu ver se ele está aqui, o having.
esse having aqui, ó. Veja que aqui no having, ele está colocando como se fosse uma definição, where definition. É porque o having, ele é um pouco parecido com a cláusula where. É um pouco parecido, mas não é igual. Porque o having, ele também é um critério para descartar dados que não interessam. E aí, deixa eu achar um banco de dados aqui, onde eu consigo aplicar esse exemplo. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Esse da empresa, o que tem nesse banco de dados de empresa? Aqui só tem pessoas. O que tem nesse outro banco de dados aqui? Não. Deixa eu ver aqui em cima. Cidades e estados é um bom exemplo. Aqui, ó. Mas tem tão pouco, hein? Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se tem um outro melhor. Esse aqui acho que é o banco de dados padrão que eu tenho lá no meu site. É isso mesmo. Ó, esse aqui tem bastante. Então, veja, eu tenho aqui uma tabela chamada cidades, e nessa tabela chamada cidades, nós temos aqui aproximadamente 9, 10, 11, 12, 13 cidades cadastradas. Então, vejam que essas cidades, elas têm uma coluna chamada estado, e nessa coluna estado consta a sigla MG, SP, RJ, etc. A sigla que identifica o estado ao qual pertence essa cidade. Então, uma das coisas legais que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso mandar mostrar a sigla dessa tabela de cidades e posso mandar mostrar a quantidade de cidades e usar como critério de separação a sigla. Então, relembrando, né, quando nós estudamos aqui, o que vai acontecer? Deixa eu explicar isso aqui, que eu acho que explicar de novo não quer demais. Windows Shift S. Aí a gente vem aqui, pega esse pedacinho aqui. Eu aproveito até para explicar de novo, já falei, expliquei, está lá gravado as aulas anteriores do Group By. Então, na prática, o que acontece quando eu faço... Veja bem, vamos voltar no nosso comando aqui. O comando é Group By Sigla. Então, onde é que está... Opa, sigla não. É estado. Estou fazendo errado aqui, ó. A coluna da tabela cidades é a coluna estado. Então, isso aqui é da eu, não é sigla. É estado. Aqui não tem sigla, é estado. Pronto. Então, eu estou acessando a tabela de cidades, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. E mandei um group by aqui pela coluna estado. A coluna estado é essa daqui, ó. Essa é a coluna estado. Então, ela é o meu critério para separação desses dados em grupos. Então, vamos aplicar isso. Então, como é que vai funcionar? Aqui é MG. Aqui é SP. Aqui é RJ. Aqui é SP. SP junta com SP aqui.
MG, junta lá no MG, e essas três aqui, Goiás. Então, aplicando esse group by pela coluna estado na tabela cidades, o resultado foram 4 grupos. 4 grupos. Por que 4 grupos? Porque esse grupo aqui é o grupo onde estado é igual a SP, esse grupo aqui são as cidades com estado igual a MG, esse grupo é estado igual a RJ, e esse grupo estado igual a Goiás, GO. Isso é o que o Group By vai fazer nesse meu comando aqui. Separar as cidades com base na coluna estado, e depois eu quero o seguinte, eu quero mostrar a coluna estado e vem a função count. O que essa função count vai fazer nessa brincadeira? Ela vai vir aqui e contar. Quantas cidades tem aqui em MG? 5. Quantos tem em RJ? 1. Quantas tem em GO, Goiás? 3. Quantas tem em São Paulo? 4. Então é isso que o count faz. O count, trabalhando em conjunto com o group by, o resultado é esse. Então veja que quando nós executarmos esse comando, nós temos, olha o resultado, GO 3. Olha aqui, GO 3. MG 5. MG 5. Tá certo? RJ1 tá aqui. RJ1. E por último, SP4. Então tá aí o resultado. Bom, 4. Então bateu. Tudo isso para explicar para vocês que quando esse having, eu nem sei, gente, para ser sincero com vocês, se há possibilidade de usar ele em outras situações, mas nesses pouco mais de 25 anos que eu trabalho com esse troço, principalmente com banco de dados, eu nunca usei esse having para uma coisa diferente disso. Eu só usei ele nesse tempo todo para pegar um determinado cálculo. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Vocês estão percebendo aqui no meu comando que esse count, ele é um cálculo que me gera uma informação com base em algumas linhas, ou em várias linhas. Por quê? O count veio aqui, ó, e contou 5. Então, ele veio aqui e contou 4. Então, percebam que esse count, ele é um cálculo, é um cálculo feito em algumas linhas que traz uma única linha de resultado. Por exemplo, esse MG5 aqui, ó, é MG5 porque o count foi lá e contou 5 linhas que tinham no grupo estado MG. E aí, o que acontece? Para esses casos, quando eu tenho count, e aí eu vou até me recorrer ao manual aqui, ó, AVG, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, são essas funções, ó. Aqui, tá até as funções aqui, ó, AVG, desvio, soma, máximo, mínimo, etc, tá? Tem aqui, se eu for continuar, tem mais 200, né? É. 407 a linha.
Então, para essas funções, eu posso estipular um critério. Então, o que eu tenho aqui nesse comando como resultado até agora? Eu quero mostrar o estado e a quantidade de cidades em cada estado. Então, ele mostrou Goiás 3, Minas Gerais 5, Rio de Janeiro 1 e São Paulo 4. Eu poderia acrescentar aqui o having. E o having, ele faria mais ou menos a seguinte filtragem. Havendo uma quantidade maior do que 2, por exemplo. Deixa eu ver quais que eu tenho aqui. Vou pôr maior que 3. Maior que 3. Então, veja aqui. Eu quero saber o estado e a quantidade de cidades, agrupando as cidades por estado, só que só me interessa quando esta quantidade for maior do que 3. O que eu estou querendo dizer? Se tiver na tabela cidades, estado, a coluna estado, que a quantidade não é maior do que 3, não me interessa. Então, percebam que depois que eu tenho essa matriz aqui, ó, com já os cálculos prontos, Goiás 3, MG 5, RJ 1, SP 4, o software de banco de dados, aqui no caso é o MariaDB, ou MySQL, tanto faz, são irmãos gêmeos, né? Ele ainda vai aplicar esse critério aqui para separar o que vem e o que não vem para o resultado. Então, o que ele vai fazer? Opa, faltou aqui, ó, código. Ele vai pegar aquela quantidade e se não for maior do que 3, ele descarta. Então, veja, eu vou executar. Ó, o resultado agora foi só MG5 e são SP4. Porque os outros, a quantidade calculada não foi maior do que 3, então foi descartada. Depois a gente vai ver se acha algum exercício lá no site com essa situação. Então, eu fiz com a função count porque eu contei, mas isso aqui serviria para as outras funções também, AVG, sum, min, max, etc. Todas essas poderiam ser utilizadas. Veja que o importante é que o having, ele está trabalhando com uma informação que já foi calculada com base em várias linhas. Quando eu coloco uma condição aqui, ó, where, código maior do que 3, como é que funciona essa cláusula where? Veja a diferença. Deixa eu voltar aqui. Ó, quando eu coloco, então, o que eu quero falar para vocês agora é só dessa parte aqui, ó, where, código maior do que 3. Como é que é o processamento dessa cláusula where, código maior do que 3? É simples, é linha a linha, tá? Então, funciona assim. Essa linha, código é maior do que 3? Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Essa linha, código é maior do que 3? Não. Então, não está fora. Sai fora. Essa próxima linha, Uberlândia, código é 2. É maior do que 3? Não. Então está fora. Próxima linha. Código é maior do que 3? Araxá? Não. Não é maior do que 3. Aí, próximo. Sacramento. Código é maior que 3? Sim. Campina. Aqui todos é maior do que 3. Então, esse é o resultado. Então, percebam que quando eu especifico um critério na cláusula where, esse critério para filtrar se o dado interessa ou não, ele é checado linha a linha da tabela. Aqui no having, também é um critério de filtragem, mas, porém, esse critério, ele está sendo aplicado não linha a linha. Ele está sendo aplicado num resultado que foi calculado em conjunto pelo group by e pelo counting. Ou seja, o group by separou as linhas da tabela em grupos,
O Count foi lá e fez uma contabilização, e dessa contabilização de resultado, aí vem o Having e ainda aplica mais um critério, falando, ó, só interessa quando a quantidade for maior do que 3. Deixa eu ver se era isso. Se tinha... Tem outra coisa aqui que eu não sei se vai dar tempo de ensinar hoje, qualquer coisa fica para a semana que vem. Mas para tentar explicar um pouco mais desse Having, eu quero ir lá para o site para ver se a gente acha algum exercício dentro dessa lógica, porque eu acho que ajuda no entendimento. Então, vamos pegar aqui exercícios, e aí, exercícios tanto faz de nível 3, 4 e 5, todos eles podem ter essa situação, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma que tem essa necessidade do Having. O duro, né? Deixa eu separar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que eu tenho um jeito de ver isso aqui. Só um segundinho. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo selecionar o exercício. Ah, que porcaria. Bem, pronto, deu certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se tem alguma opção aqui que eu consigo escolher o exercício para fazer. Acho que tem. Só um segundo. Mas não dá, não. Tem que ser na sorte mesmo. Então vamos voltar. Tem que ser na sorte. Achei que dava para... Com o meu usuário especial aqui, eu achei que eu conseguiria escolher já de cara algum exercício assim. Vamos lá, vamos depender um pouquinho da sorte aqui. Se demorar a aparecer aqui, eu crio um exercício mais fácil. Sempre quando a gente quer, nunca aparece. Eu vou criar um exercício aqui, é melhor. Quer ver? Vamos pegar um banco de dados aqui de exemplo? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui eu já fiz, né? De cidades e estados. Deixa eu ver se de clientes aqui dá. Acho que nessa tabela de clientes aqui dá, ó. Tem... Ó, olha só essa tabela. Eu tenho uma tabela de clientes que tem vários clientes, ó. Olha o tanto de cliente que tem nela. O que eu quero saber? Eu quero saber quantos clientes eu tenho, só que eu quero saber quantos clientes nasceram em cada mês do ano. Quantos clientes eu tenho que nasceram no mês de janeiro?
Quantos clientes eu tenho que nasceram no mês de fevereiro? Quantos clientes eu tenho que nasceram no mês de março? E assim sucessivamente. Então, percebam que eu tenho dos clientes, eu tenho CPF, cidade, nome, endereço, sexo e nascimento. Então, o critério para separar os clientes em grupos é só o seu mês de nascimento. Por exemplo, essa Lúcia Murta da Silva Rainha aqui, ó, ela nasceu em 2/6/2003. Portanto, ela deve estar no grupo das pessoas que nasceram no mês 6. A Luna Feliciano Araújo Rainha aqui de baixo, ó, ela nasceu no mês 3, então ela tem que estar no grupo das pessoas que nasceram no mês 3. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar os clientes, fazer um group by pelo mês do nascimento. O mês de nascimento também será a informação que eu vou mostrar. E, além disso, eu vou contar a quantidade de pessoas. Então, vamos ver o resultado? Então, veja, eu tenho 2 pessoas que nasceram no mês 3, 3 pessoas que nasceram no mês 6, 16 pessoas que nasceram no mês 8 e 3 pessoas que nasceram no mês 9. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero saber quais os 2 meses do ano que mais eu tenho clientes que nasceram neles. Ou seja, eu quero pegar todos os meus clientes, saber quantos clientes nasceram em janeiro, quantos nasceram em fevereiro, quantos nasceram em março. Depois eu quero pegar só os 2 maiores e quero ver qual que é o maior e a quantidade de clientes. Qual que é o segundo maior e a quantidade de clientes. Vamos fazer isso? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, aí eu tenho 2 possibilidades, né? Eu já não vou nem usar o having aqui, ó. Primeiro, eu vou tacar aqui um order by para ordenar o resultado pela quantidade decrescente. Então, vamos executar de novo. Cliquei no cancelar aqui, perdi. Vamos de novo. Um order by count CPF desk. Vamos executar. Veja que agora eu tenho que o critério de ordenação do resultado é a quantidade do maior para o menor. Então, mês 8 eu tenho 16 clientes, depois mês 6, 3 clientes, mês 9, 3 clientes, mês 3, 2 clientes. E aí, para finalizar aquele caso, eu poderia colocar aqui, então, um limite 2. Então, agora eu tenho o mês com maior quantidade de clientes nascidos, é o mês 8, que é agosto, com 16 clientes. O segundo mês é o mês 6, com 3 clientes. Lembrando que nesse caso aqui, teve um empate, quando a gente viu antes, né? E esse empate foi desprezado. Então, a informação não ficou perfeita com essa questão do limite, ó. O mês 6, com 3 clientes, mas o mês 9 também tem 3 clientes. Então, a gente tem essa falhazinha aqui da informação. Mas, eu poderia ainda aplicar aqui, ó. Posso tirar aqui esse order by por enquanto. Eu poderia aplicar um having, assim, ó, só me interessa os meses onde eu tenho mais de 8 clientes. Então, eu venho aqui, count, coloco aqui, só me interessa se tiver mais de 8 clientes. Um mês que não tem mais de 8 clientes, não precisa nem aparecer no resultado. Então, veja que eu sempre uso o having para filtrar
de uma matriz já pré-calculada com alguns resultados para separar ainda mais, filtrando as informações que me interessam. E aí, nesse caso, eu tenho, ó, só teve um, com mais de 8. Eu coloquei quantidade maior que 8, só agosto com 16 clientes. Ou então eu poderia falar o seguinte, não, pelo contrário, eu quero saber a quantidade menor do que 5. Quero saber os meses que eu tenho menos de 5 clientes que nasceram naquele mês. E aí o resultado vai ser o mês 3 com 2 clientes, o mês 6 com 3 e o mês 9 com 3 também. Deixa eu tentar mais umas. Por exemplo, deixa eu pegar só uma situação aqui, onde uma coisa, um having faria sentido, quer ver? Olha esse banco de dados. Eu tenho uma tabela de pacientes, uma tabela de doenças, uma tabela de cirurgias, uma tabela de médicos. Veja que eu tenho uma tabela de médicos ligada na tabela de cirurgias. Essa tabela de médicos ligada na tabela de cirurgias significa que eu consigo saber quais os médicos que fizeram quais cirurgias. E veja que cada cirurgia tem um custo. Então, onde eu poderia aplicar o having nesse caso? Poderia fazer o seguinte, eu quero saber o nome do médico e quanto que esse médico já deu de receita para o hospital com cirurgias, mas só me interessa se esse médico já fez mais de 5 milhões de reais em cirurgias. Então, essa é uma situação onde eu colocaria o having. Vamos fazer aqui? Select from médicos, cirurgias. Where médicos, ponto. Vamos ver a ligação de médico com cirurgias. É médicos código igual cirurgias.médico. Fiz a ligação. Preciso fazer o group by por médicos.código, porque eu quero organizar por médico. O que eu vou mostrar no resultado? O nome do médico. Vou mostrar o código também, médicos.código, porque vai ter 2 médicos com nomes iguais. O código do médico, médicos.nome, o nome do médico. Tem isso lá? Tem. Médicos.nome. E agora eu vou somar cirurgias.custo. Então, como eu tenho o group by, o que vai acontecer? Todas as cirurgias serão separadas em grupos de acordo com o médico. Olha o group by aqui. E aí a função sum vem e dá o custo. E eu vou aqui fazer o seguinte. Vamos executar assim primeiro. Aí o resultado. O médico de código 1, que é o Carlos, já fez em cirurgias 2.281.000 em cirurgias. Então, se tem um médico que fez 2 milhões, eu vou estabelecer aqui 2 milhões como mínimo. Então, eu só quero... Vou até copiar isso aqui, porque eu vou colocar um having aqui, ó. Só interessa quando o cara fez pelo menos 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Só me interessa que apareça o código e o nome do médico, com quanto ele já... quanto que já foi cobrado em cirurgias feitas por esse médico, mas menos de 2 milhões não me interessa, tem que ser mais de 2 milhões. Então, vamos ver agora o resultado. Só tem... Eu achei que ia ter mais. Só teve um, só o caso. Vamos diminuir um pouquinho. E acima de 1 milhão? Então, pronto. Vamos ver. Opa, olha aí. Então, eu tenho aqui somente médicos que, somando
custo de todas as cirurgias que eles fizeram tem, no mínimo, R$1 milhão. Então, ó, a Simone, 1.028.000 e assim sucessivamente. Então, percebam que, com o Having, eu consigo estabelecer esse tipo de critério. Agora, quer ver uma outra coisa interessante? E o médico que fez 0, eu posso pôr aqui, ó, igual a 0. Ou seja, ou o cara não fez cirurgia nenhuma, ou as cirurgias que ele fez não cobrou nada. Vamos ver. Não vem, não tem. Então, não tem. Mas aí, o que eu posso... Por que isso aqui não está 100%? Porque se eu tenho a possibilidade de um médico que ainda não fez nenhuma cirurgia, eu não posso fazer o relacionamento no where. Eu teria que colocar médico left join cirurgias, porque eu vou partir de médico e pode ou não ter cirurgia. Então, por que left? Porque é a esquerda está médico. Então, eu vou partir do médico, pode ter ou não cirurgia, o relacionamento é o mesmo. Vamos ver agora? Também não tem nenhum como resultado, tá? Mas essa aqui seria a forma mais lógica de se fazer. Não retornou. Todos os médicos têm algum tipo de cirurgia. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Bom, eu tinha anotado mais um negocinho aqui, mas esse negocinho é um pouquinho mais complicado, eu vou deixar para a próxima semana para a gente não complicar muito. Esse Having aqui ele já é emocionante o suficiente para um dia. Eu vou deixar esse restante aí mais um tempinho, se vocês tiverem aí, se vocês quiserem compartilhar algum exercício que vocês tentaram fazer e não conseguiram e deu erro, podem ficar à vontade aí para compartilhar, para a gente descobrir aí o porquê que não deu certo. Alguém quer começar? Eu tô fazendo devagarinho lá, professor, aí tá, eu tô indo tranquilo lá. Beleza. Já conseguiu fazer quantos, Marcos, de nível 4? De nível 4 eu tô com 9 ainda. Ah, não, mas já tá bom. Já tá. Os outros, o 3 é bem tranquilo, aí o 4 já é mais difícil, mas eu tô indo devagarinho. Legal, Marcos. Não só você, mas todo mundo. Vocês lembram quando vocês começaram a fazer os primeiros exercícios de nível 3? Também não foi assim? Foi. Você começou a bater cabeça. Nossa, tentava 10, 15 para acertar um. Aí depois você tentava de 5 a 7 vezes para acertar um. E aí, mais para frente, a cada 3 tentativas você acerta uma, você vai melhorando a sua performance, porque você vai aprendendo mais, você vai entendendo. Isso vai acontecer com o nível 4 e com o nível 5 também. Sim. Show de bola, Marcos. O Alexandre, Rafael, alguém tem algum exercício? Também tá tranquilo? Da minha parte tá tranquilo, André. Show de bola, galera. Da minha beleza. também. Então, vamos lá. Tranquilo também, Alexandre? Tô de boa. Beleza, legal. Então é isso aí, pessoal. Continuar tentando fazer os exercícios. Qualquer exercício que estiver mais complicado, como eu disse, dá um print lá na tela lá com a sua resposta, com a correção errada e traz na próxima aula que a gente confere. Próxima aula tem mais algumas novidades para a gente ir adicionando mais tempero nessa bola de neve, né? Vocês já perceberam que é uma bola de neve, né? A gente vai aprendendo as coisas novas e não é que é uma coisa nova isolada, é uma coisa nova que se junta a tudo que a gente já aprendeu e isso vai tornando tudo que a gente estudou um grande bolo só. E eu espero que vocês estejam percebendo que esse grande bolo, à medida que ele cresce, você vai percebendo que com o SQL, com esses comandos, você tem um poder muito grande. Olha só, a gente está escrevendo comandos aqui com 3, 4 linhas, e esses comandos com 3, 4 linhas, ele já vai no banco de dados e traz a informação prontinha, do jeito que a gente precisa. Então, quando você vai escrever o algoritmo, ou o código dentro da linguagem de programação,
seja para web, para aplicativo de celular, não interessa que tipo de software é. Mas a partir do momento que você tem essa habilidade de trabalhar com o banco de dados, de mandar os comandos e já trazer a informação do banco de dados mastigadinha para dentro do seu algoritmo, você facilita a sua vida muito, muito, entendeu? Isso é... Por isso que nessa disciplina eu gosto muito de incentivar que vocês pratiquem esses exercícios, porque quanto mais habilidade você tiver na solução desses exercícios, quando você for começar a desenvolver os seus softwares, você vai perceber que esses comandos que você aprende aqui vai facilitar demais a sua vida na implementação desses códigos. Bom, pessoal, se não tem nada mais, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, nenhuma dúvida, usem aí o tempo restante da aula para tentar fazer novos exercícios. Qualquer dúvida, anota para a próxima aula. Uma excelente semana para vocês, bons estudos, até a próxima, um abraço. Até mais, um abraço. Até mais.